levamos a revolução tributária até a APAS Show 2022. Confira como foi a participação do Tex Group na maior feira supermercadista da América. Que o Tex Group é a empresa líder em recuperação de créditos tributários, você já sabe. O que talvez você não saiba é que os supermercados estão entre os nossos segmentos de melhores resultados. Já recuperamos aproximadamente 420 milhões de reais para empresas do setor. Os nossos diretores, Luiz Wolff e Hugo Smith, passearam pelos corredores aqui da feira para comentar as principais dores e soluções que o Tex Group oferece para esse segmento. Hugo, dentro das principais diferenciações da área tributária, a gente tem aqui dentro da APAS Show 2022 uma série de ramos de negócios, segmentos distintos, desde tecnologia, distribuidores, segmento industrial. E quando a gente percebe, olha para o segmento de indústria, que hoje fornece para o varejista, para o atacadista e para o próprio supermercadista no Brasil, a gente percebe que a complexidade tributária ela alcança de sobremaneira esse processo de transação entre esses dois tipos de instituições, a indústria e o comércio. Porque como é que tu enxerga essa questão da carga tributária, desse movimento que existe de alta carga tributária na indústria e a transferência dessa tributação para o varejo? Quando a gente fala nesses segmentos, né, a gente está falando de uma alta complexidade, né, de fato, mas muitas vezes a gente tem que se atentar à classificação de materiais, né? Então é a transferência da tributação do industrial para o atacadista, para o varejista. E muitas vezes as empresas acabam não se atentando a essa classificação e acabam recolhendo maiores impostos, né? Seja federais, sejam estaduais. Então, assim, existe de fato uma complexidade que precisa ser avaliada, né? A classificação desses materiais, as respectivas alíquotas, NCM. Então, toda essa análise, todos esses critérios de análise são fundamentais para quando houver essa transferência de tributação entre o industrial para o atacadista e para o varejista, essa transferência esteja correta. Principalmente focado em classificação fiscal, que é uma das dores que acaba afetando o varejista, o supermercadista, na conciliação do seu cadastro entre indústria e comércio, correto? Perfeito. A gente está conversando com alguns clientes ali no nosso stand. Hoje tem um giro em torno de 25 a 30 itens de cadastro numa rede de 12, 15 milhões de faturamento mês, né? Então a gente está falando de uma quantidade muito grande de itens. Então pensem só, como a empresa vai conseguir aplicar a correta tributação nesses 25, 30 mil itens? Então precisa ter um olhar muito direcionado para acabar recolhendo o seu PIS, a sua COFINS, né, o seu ICMS, o ICMS-ST da forma correta. E aí, nesse caso especialmente, nós estamos falando de classificação fiscal que vai afetar a PIS, vai afetar a COFINS, vai afetar o ICMS e ICMS-ST, que é a principal cadeia de tributação hoje do supermercado, correto? Quando a gente fala do ICMS, do ICMS-ST, a gente tem que atentar que muitas vezes as empresas acabam adquirindo esses itens dos diversos estados. E cada estado tem uma respectiva tributação. Então, é necessário olhar tanto a aquisição desses materiais, quanto a própria venda dos mesmos, seja no mercado interno, seja a nível do exterior, né? E aqui tem um exemplo prático desse modelo de tributação que muitas vezes interfere no aspecto, que é a indústria de panifício, que muitas vezes está instalada dentro do supermercadista. Muitas vezes o próprio supermercado compra esse produto congelado pronto e a classificação fiscal que é atribuída nos diversos tipos de produtos pode ter uma grande variação. Exatamente. Por exemplo, nesse pão aqui, né, o pão francês. O pão francês, a nível de PIS e COFINS, ele não é tributado, ele é alíquota zero. Já esse pão aqui, que contém um gergelim, uma farinha especial e outros insumos, ele acaba sendo tributado. Bom, mas a gente não está falando de pão. Sim, mas seja um pão francês ou um pão mais incorporado, com outros insumos, esse aqui de baixo ele é tributado. Então são esses pequenos detalhes que precisam ser avaliados para a correta tributação. Tudo aqui feito de farinha. Porém, cargas tributárias distintas a depender do tipo de produto que está sendo trabalhado nessa comercialização. Por isso, a concatenar a classificação fiscal entre indústria e varejo para poder fazer a diferença, poder ter um cadastro correto, praticar melhores margens operacionais
e dentro dessas margens operacionais, saber que se supermercado compra de maneira correta, consegue vender de maneira correta. Se comprar de maneira errada, vai perder margem, vai perder eficiência e vai ter aí, obviamente, uma perda para a sua concorrência. E não só isso, né, Luiz? Além disso, também pode acabar gerando possíveis contingências, né? Recolhimentos a menor, que muitas vezes vai ocasionar aí uma possível notificação, auto de infração da Receita Federal, da Receita Estadual, com multa e juros. Então, a classificação de mercadoria tanto é para reduzir a carga tributária, para ter eficiência na compra, na venda, mas também para prevenir possíveis contingências junto ao fisco federal e estadual. Excelente, excelente. O Tax Group pode ajudar você a solucionar os seus problemas tributários e a potencializar os seus resultados a partir disso. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo, entre em contato conosco e fale com um de nossos especialistas. Supermercados estão entre as empresas que mais sofrem com a complexidade tributária brasileira. Nós conversamos com os nossos sócios aqui presentes para falar como o Tax Group oferece um serviço de qualidade para as empresas desse segmento. O Tax para esse setor é imbatível. A gente tem no mercado uma grande dificuldade de se trabalhar nesse setor, digo, de uma forma geral, porque você tem uma grande quantidade de itens. Quando eu falo de um pequeno mercado num bairro, eu estou dizendo que ele tem 15 mil, 20 mil itens. E quando eu vou fazer o periciamento, como exigem os órgãos oficiais, Receita Federal, as receitas estaduais, eu tenho a dificuldade de ter milhões e milhões de linhas de notas fiscais a serem periciadas, de complexidades e possibilidades dentro dessa operação. O estande do Tax no corredor C9 do Pavilhão Azul esteve sempre lotado. Novos contatos, prospecções e bons negócios tiveram início aqui nos dias de APAS Show. Conversamos com muitos empresários, conversamos com muitos parceiros e todo mundo falando a mesma língua no sentido de trazer um desenvolvimento comercial, empresarial e de trazer uma matriz tributária dentro dos padrões e de modo que a empresa adeque o seu fluxo de caixa, adeque o seu fluxo de pagamento de tributos e concorra de igual para igual para as demais empresas. A APAS Show é considerada a maior feira supermercadista da América. O Tax Group marca presença desde 2018 e incentiva os sócios a participarem e vivenciarem esse clima indescritível. Para mim, participar da APAS foi uma oportunidade de criar relacionamento, oportunidade de conhecer um pouquinho melhor esse mercado, que é o supermercado, que para mim também foi uma novidade, assim, a quantidade de fornecedores, de possibilidades, e eu percebi que a Tax ela ajuda muito o crescimento ordenado dessas empresas. Foi a minha primeira APAS como expositor, então eu não tinha tantas expectativas, mas foi incrível, incrível. Todos os clientes com quem eu combinei algum contato vieram até aqui, clientes aqui de São Paulo, clientes lá do Paraná, até mesmo do Sul, potenciais clientes prospectados e clientes já, até para minha surpresa, que fecharam o negócio, apareceram aqui no nosso stand aqui para nos visitar. Então, não poderia ter resultado mais positivo do que esse. Esse foi o Infotex especial dessa semana, diretamente de São Paulo, da Expo Center Norte. Siga acompanhando as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo tributário. Até a próxima!